something 30 years later to focus on the innovation and creativity that's emerged in the field of therapy since 1992. Então a gente começou a conversar sobre isso e nos perguntamos, não seria interessante, né, e legal a gente poder não editar um novo volume, né, convidando diferentes autores para diferentes capítulos, mas escrever um volume autoral em que a gente pudesse falar sobre as inovações e a criatividade que aconteceu no campo ao longo desses últimos 30 anos. Also, I think it was important, at least from my point of view, to emphasize that therapy as social construction it's not a method, it's not a way of doing therapy. If it were, we'd call it social construction as therapy. And so we want to make this distinction. Do meu ponto de vista, também era importante a gente enfatizar o ponto de que a ideia da terapia como construção social não trata de um método, né? Não trata de um conjunto de técnicas ou de propostas sobre como fazer terapia. De outro modo, a gente chamaria isso de terapia construcionista social. E para mim era importante a gente fazer essa distinção. Because after all forms of practice are socially constructed. The question is what sort of relationship and what sort of understanding is being created when we act one way rather than another. Afinal de contas, toda forma de terapia é socialmente construída. As perguntas, as formas de relacionamento, os tipos de entendimentos que podemos construir, aos quais podemos chegar, são construídos da forma como a gente interage ou faz as coisas. Now, in the original version in 1992, our attention was on what we refer to as microprocesses, that is the ongoing, unfolding interaction between people. No volume de 1992, o nosso foco de atenção estava no que a gente chama de processos microsociais, ou seja, no fluxo, né, contínuo, em desdobramento da interação daquilo que acontecia entre as pessoas. At that time, there really wasn't much thought or consideration in therapy for larger institutional and cultural discourses and the effects they have on people's lives. Very little attention given there. Naquele momento não havia de fato muita consideração ou atenção dada a discursos maiores, né, instituições e a forma como esses discursos macrosociais participam da vida das pessoas. Pouquíssima atenção era dada a isso. So in this volume, Practicing Therapy as Social Construction, we really emphasize the inseparability of the micro daily interactive process. So for example, what goes on in a family, and the macro discourses or those institutional beliefs that we take for granted. So the focus is on how we cannot separate those. Então, nesse novo livro, né, Praticando a Terapia como Construção Social, o nosso foco foi colocado na impossibilidade de separação das nossas interações micro, das nossas interações cotidianas ou diárias que a gente tem uns com os outros. Por exemplo, no contexto de uma família, daquelas questões macro, desses discursos institucionais que a gente naturaliza e não percebe, e como eles participam da construção, né, das nossas vidas diárias. O foco está na inseparabilidade disso. As a side note, in the years, the 30 years that have passed, people have talked about the social construction at the micro level and social construction at the macro level, but they've remained separate. And in fact, it's kind of amusing to me. People refer to the micro level as light social construction and the macro, dominant discourses as dark social construction. Como uma nota de rodapé, né, em paralelo, a gente precisa reconhecer que ao longo desses anos houve pessoas que falaram sobre a construção social
feita no nível micro, né, da interação das pessoas, e também pessoas que falaram da construção social nesse nível macro institucional. Mas essas coisas sempre foram faladas de forma separada. E é até engraçado para mim me dar conta, né, ou perceber como houve uma nomeação dessas diferentes focos, em que se chamava de construcionismo social light, esse do foco micro, e construcionismo social dark, esse do foco macro. But to separate the two, micro and macro, is to dismantle the basic argument of social construction. To separate them invites us to treat dominant discourses as simply there or true, with no acknowledgement of how our everyday interactions create, maintain, and change them. In other words, no acknowledgement that dominant discourses are socially constructed. Uhum. Então, fazer essa separação, na verdade, entre micro e macro, na verdade, é desmantelar o próprio argumento da construção social, em que a gente deixa de ver como esses discursos macrosociais são criados e construídos também nas nossas interações cotidianas. A gente passa a tratá-los como se eles simplesmente estivessem lá, como se eles fossem grandes verdades, sem nenhum reconhecimento da nossa participação na sua construção e manutenção. Therapeutic practice that was focused only on the micro level really was taking more of an apolitical stance. A prática terapêutica focada num nível micro realmente ela tomou uma postura de fato apolítica, né, ou pouco política. And to the extent that we remain blind to how our micro interactions sustain or change the macro level or the dominant discourses, we're ignoring our own fingerprints, if you will, on the creation of the very institutions and discourses that often oppress us and others. Uhum. Então, na medida em que a gente se mantém cegos, né, a como as nossas micro-interações cotidianas sustentam e transformam esses discursos macrosociais, essas instituições que nos oprimem, olha, não lembro direito o restante, mas o sentido se a gente se mantém cego para isso, né, a gente perde essa oportunidade de entender, de perceber as nossas marcas digitais, né, como a gente participa na construção e criação disso que parece que simplesmente está lá. I like to think about when we focus only on the micro level interactions, when it comes to these dominant discourses, people usually say, oh, that's just the way it is. You know, you just accept it without recognizing our own participation in keeping those macro level dominant discourses alive. Eu gosto de pensar, por exemplo, quando a gente foca muito, né, só no nível micro da interação, a gente se perde, a gente tende a tratar esses discursos macro como é simplesmente como as coisas são, e não ver a nossa própria participação, né, na manutenção, na construção e manutenção das coisas como elas são. So in this book, by focusing on this tight connection between the micro and the macro, we take up a couple of challenges. Nesse livro, então, ao focar nessa próxima, né, apertada, muito junta conexão entre micro e macro, a gente estava encarando alguns desafios. One is that we acknowledge the existence of competing and divisive, often dominant discourses, that is, truths or beliefs. A primeira é que a gente reconhece a existência, né, simultânea de diferentes crenças sobre a verdade, né, de diferentes discursos de verdade que às vezes são incomensuráveis e que existem entre si.
And secondly, we take up the challenge of attempting to coordinate these diverse understandings. And that means avoiding trying to reach agreement or judge which is right and which is wrong, but find a way to let diversity coexist and come to new understandings about those differences. Sorry, Pedro. No problem. Em segundo lugar, a gente se depara com o desafio de coordenar a existência, né, desses diferentes discursos sem ter que chegar a acordos ou a concordar sobre eles. A gente também abre mão da ideia de julgar, né, de julgar essas diferenças, e o nosso objetivo passa a ser abrir espaço para deixar com que essas diferenças possam coexistir. So the hope is for us to expand our discursive potential, expand our resources for dealing with people in therapy. Meu gato entrou aqui. Então, a minha esperança é que a gente possa expandir o nosso potencial discursivo, né? Que a gente possa usar isso para expandir os nossos recursos discursivos em terapia. So in practicing therapy as social construction, we discuss moving from the what to the how of therapeutic practice. Então, no Praticando a Terapia como Construção Social, a gente discute sair do que da prática terapêutica em direção ao como da prática terapêutica. We discuss the therapeutic focus on microprocesses. Discutimos o foco terapêutico em microprocessos. We talk about the therapeutic focus on macro discourses. Falamos sobre o foco terapêutico em discursos macro. We talk about contemporary challenges in therapy. Falamos sobre desafios contemporâneos em terapia. And we talk about therapeutic ethics as they have connection with these macro considerations. E falamos sobre a ética terapêutica na medida em que como ela se relaciona com essas considerações micro e macro. So I can invite Pedro and Emerson to talk about some of the specifics, and then hopefully we can have a lively discussion. Então eu vou convidar o Pedro e o Emerson para eles falarem um pouco mais sobre as especificidades e quem sabe a gente possa ter uma conversa viva, né, interessante sobre esses pontos. Meira, você pode ir primeiro. Bom dia, pessoal. Queria começar agradecendo a presença de todo mundo que está aí no NOS, nesse momento tão feliz para a gente, de lançamento do livro na sua versão em português. Hi Sheila, good morning. E foi do Pedro também. A Sheila fez uma descrição geral, né, do propósito do livro. Eu acho que eu vou trazer um pouco uma perspectiva mais pessoal de como foi para mim participar da redação desse livro. E primeiro eu queria falar da alegria e da honra de ter participado desse livro, né? Vocês sabem que a Sheila foi minha orientadora, o Pedro foi me orientando, então é uma alegria a gente estar trabalhando todo mundo junto. Se eu estiver falando muito rápido, Pedro, você me dá um toque, tá bom? Acho que eu queria falar, a Sheila falou, né, como a gente começou a escrever esse livro, e teve uma parte que eu queria chamar a atenção, que é um livro de 30 anos, né? 30 anos de inovação. E Sheila já apontou que o foco deste novo livro é sobre o micro e o macro, que é algo que já estava no livro de 92, mas não de forma tão explícita. E aqui agora a gente desenvolve essa ideia.
Quem propôs essa relação micro e macro, como argumento do livro, foi a Sheila. E eu e o Pedro adoramos e fomos trabalhar em direção a ela. Pessoalmente, eu fiquei muito feliz com essa proposta, porque isso era algo que eu tentava desenvolver desde o meu doutorado. No livro do grupo como Construção Social, que o Knowles reeditou e republicou, lá eu já faço muito essa discussão, já começo essa discussão sobre os discursos sociais constituindo o problema das vidas das pessoas. E ali eu já começo a esboçar um pouquinho o que seria uma atuação política do terapeuta. Vocês vão ver no livro atual, que a gente tem exemplos atuais e tem alguns exemplos antigos do que eu fazia já em 2004. Então, quando a Sheila propôs trabalhar o micro e o macro, eu fiquei assim, era a oportunidade da vida, sabe, gente? De realmente ganhar espaço e legitimidade de uma discussão que eu considerava muito importante. Curiosamente, a editora, a Sage, quando a gente foi combinando para fazer o livro, eles queriam que fosse um livro de introdução. Eu achei engraçado, né? Para celebrar 30 anos, a gente fazer um livro de introdução. Mas isso trouxe um desafio muito importante para a gente, que era um grande esforço de ir para além das escolas. No mundo da terapia familiar, a gente está muito acostumado em falar de terapia narrativa, terapia colaborativa, terapia social, e a gente tentou organizar o livro falando de práticas e não de escolas. Então vocês vão ver, tanto no que se refere ao micro quanto ao macro, a gente está falando de práticas, né? Para ser, a Sheila fala da promiscuidade, né, em terapia, de pensar as teorias como opções discursivas. E a gente está pensando exatamente dessa forma com essas diferentes práticas. Então, acho que isso é uma coisa que está ali presente, que vocês podem reconhecer. Teve um outro esforço que a gente teve, por ser um livro de introdução, que foi um esforço didático. Então, o livro é recheado de quadros, tabelas, exemplos, vinhetas, resumos, ou seja, é uma forma é um livro que eu acho que ele é útil para quem já conhecia confucionismo, porque vai ver o confucionismo descrito de uma outra forma, e ele é útil para quem está chegando, porque ele tem esse caráter bem de apresentação e discussão, mas a partir de um argumento muito diferente, que é a relação do micro e do macro. E acho que uma última coisa que eu gostaria de destacar, a Sheila já falou da inseparabilidade entre micro e macro. Agora, um desafio que eu sempre senti foi, não é pensar a influência do macro no micro. Eu acho que isso a gente teria um pouco mais de facilidade. A diferença é pensar a influência do micro no macro. Eu acho que a gente tenta trazer no livro formas de como pensar a atuação do terapeuta dentro e fora do consultório. Então a gente está querendo ampliar essas conversas dessa dimensão política da prática terapêutica. E no livro vocês vão conseguir ver isso, e acho que este é retomar a dimensão social do confucionismo, né? Nos múltiplos sentidos do que significa o social. Então, para mim é uma alegria, né? Ter participado desse livro, ter escrito os capítulos. Para contar a história de bastidor, a gente sempre foi negociando com a editora e negociando entre a gente, né? Então, esse livro teve uma proposta inicial que foi para a editora.
que foi para pareceristas externos, que deram sugestões. A gente pegou, reviu a nossa proposta, escrevemos, mandamos capítulo, a editora dá feedback no capítulo, a gente altera e escreve de novo. A gente foi dando opinião, sugestão em todos os capítulos. Cada um de nós foi liderando a escrita do capítulo, mas todo mundo foi opinando, trazendo sugestões. E daí vocês vão ver que a gente está presente em todos os capítulos, nós três. E isso para mim foi uma grande alegria. E acho que a comitê de conversa está bom. E mais uma vez, muitíssimo obrigado por essa oportunidade. A Sheila agradeceu a Helena, né, de liderar a tradução do livro. Eu também agradeço, Helena. E queria contar também que o livro, esse ano também foi traduzido para o espanhol, o que deixou a gente muito feliz. Então, ano passado ele saiu em inglês, esse ano em espanhol e em português. E a gente quer que o livro, né, esteja aí para a gente poder conversar sobre isso. Muito obrigado, Pedrito, muito obrigado pela tradução mais uma vez. A gente já traduziu tanto, quando o Pedrito falou, eu posso traduzir, eu falei, muito obrigado. Eu sempre muito feliz. Obrigado, querido. For nada. He was just saying that that he has translated so much for so long that when I said that I could do it, he was very, very happy with it. Meira, então agora eu falo, pausa e você traduz para Sheila, pode ser? Eu posso tentar, eu posso tentar traduzindo pelo chat também, não sei o quanto eu vou conseguir. Se começar a ficar muito difícil, eu vou falar para parar e daí eu traduzo oralmente. Pode ser, Pedro? Pode ser, vou tentar falar pausadamente também. So Sheila, he's going to type it in for you as well. Thank you. By now I should know Portuguese. Ela está dizendo que ela já devia ter aprendido português a essa altura. It's been 22 years. já fazem 22 anos. I'm a slow learner. Ela aprende devagar, viu? Bom, eu queria dizer que eu me sinto uma pessoa privilegiada e sortuda de ter estado no lugar certo, na hora certa, para participar da produção desse livro, que eu considero ser a coisa mais importante que eu já fiz até hoje. O lugar certo e a hora certa vocês já sabem qual foi, né? Que foi no aeroporto de Uberlândia em 2018, ao fim do evento que eu organizei com a Sheila aqui. E acho que Sheila e Meira têm uma longa trajetória, né, estudando construcionismo social, e não só estudando, mas como sendo parte da produção, né, da construção desse conhecimento. São duas pessoas, são dois mestres, né, e mentores para mim, pessoas muito importantes na minha trajetória. E, diferentemente deles, né, eu cheguei depois, né, cheguei mais tarde. E acho que com uma especificidade, no meu caso, que eu não estou na academia, né? Então, eu fiz o mestrado, eu fiz o doutorado, mas a vida acadêmica não é a minha vida cotidiana mais, e eu acho que ela não vai ser. Então, todos os dias o que eu faço, além do que fica visível ali no Instagram, né, que é escrever um pouco, fazer uns cursos, uns vídeos, na prática o que eu faço todo dia é atender. Então, é conversar com um monte de gente em terapia, e também ao longo dos últimos anos eu tenho conversado com muitos terapeutas sobre a prática dessas pessoas, né? E acho que alguns de vocês que estão aí nos ouvindo hoje fazem parte dessas pessoas com quem eu tenho conversado. A minha pergunta para a Sheila aquele dia, né, no aeroporto, de por que você não